Meus queridos amados irmãos, estou aqui diante desse estúdio maravilhoso do nosso amigo, companheiro, auxiliar Joselito, que teve essa ideia maravilhosa de fazer esse estudo para aqueles que quiserem dar uma saudação, cantar um louvor, ter a oportunidade de falar do Senhor Jesus Cristo. E essa oportunidade que a pessoa tem vai ser divulgada no YouTube para que outras pessoas possam ter a oportunidade também de participar para ouvir aquilo que foi transmitido através desse estúdio que o nosso querido irmão auxiliar Joselito fez. E eu quero também aproveitar a oportunidade que foi me dada para deixar uma palavra aqui nessa tarde, desse dia chamado sábado, aos ouvintes da palavra do Senhor, um texto bastante conhecido, que todo mundo já conhece, mesmo aqueles que não são evangélicos, já viu falar dessa história, que se encontra em Gênesis capítulo 3, do seu versículo 1, que diz a palavra do Senhor: ora, a serpente era mais astuta que todos as Marias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e comeram folha e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore do que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldito serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore do que te ordenei, dizendo: não comereis dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomada. Porquanto és pó, e em pó te tomarás. Amigos, companheiros, aqui é uma palavra bastante, como já foi dita, conhecida, mesmo aqueles que não são evangélicos, mesmo aqueles que não têm uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, porque é uma palavra que nós já vimos muitas das vezes essa história passar em televisão, em novela, e aqueles que realmente são ouvintes da palavra do Senhor é bastante conhecida. A Bíblia relata no capítulo 2 de Gênesis que Deus orienta a Adão para não comer lá no jardim onde se encontrava o fruto de uma árvore que era do conhecimento do bem e do mal. E Adão, com sua esposa, sua mulher, vivia em um ambiente tranquilo, de paz, e tinha tudo que ele necessitava, tudo que ele precisava. Deus concedeu a Adão e a Eva. Só que um certo dia, uma serpente possuída pelo inimigo vai até aos ouvidos de Eva e diz a ela que ela pudesse fazer uso daquela árvore que estava do fruto que estava naquela árvore, porque ela iria passar a entender o que era o bem e o mal. E essa serpente, que era astúcia mais do que os outros, a intenção era dela fazer com que esse casal desobedecesse às orientações, às instruções que Deus tinha dado para ele. E nós sabemos que a serpente ali estava representando Satanás. E esse era o objetivo e sempre será de Satanás: fazer com que a humanidade esteja sempre desobedecendo a palavra de Deus, as orientações de Deus, para que não alcance um projeto que Deus tem para toda a humanidade, que é a salvação, a vida eterna. Então observe que eles viviam em paz, uma vida tranquila, mas teve algo da parte de Deus orientando que não fizesse aquilo, que não comesse daquela fruta, daquela árvore. E Eva agora, ela dá ouvido à proposta que a serpente, que estava ali, Satanás incorporado nela, em ouvir aquilo que foi dado para ela, e ela vai e come a fruta daquela árvore. A primeira coisa que nós observamos é que Eva deixou de dar ouvido àquilo que Deus orientou ela, para dar ouvido à serpente, que era Satanás, para fazer a vontade dele. Então nós observamos que muitas pessoas hoje ouvem a palavra de Deus, quando é pregada, quando é ensinada, mas prefere não dar ouvido à proposta que Deus tem para a vida dele, para dar ouvido à proposta de palavras que vêm da parte do inimigo, para que as pessoas não alcancem a salvação, a vida eterna. Outro ponto que nós podemos pontuar diante desse texto
é que quando ela come desse fruto, ela vai e oferece ao esposo, e o esposo, também orientado por Deus, vai e faz parte também dessa fruta. E quando eles comem dessa fruta, a Bíblia relata que eles agora passam a enxergar. E quando eles passam a enxergar, eles observam que eles estavam nus. E a nudez simboliza o pecado que o homem está vivendo. A nudez simboliza o erro que o homem está vivendo. Porque quando eles observam que ele estava nu, eles entenderam que eles cometeram um pecado. E a Bíblia vai relatar que quando eles percebem que está nu, que eles cometeram um pecado, eles vão se esconder. Só que Deus sempre visitava eles ao final da tarde. E nesse dia Deus vem visitar eles e procura eles e não encontra. E procura saber onde eles estavam. Não que Deus não sabia onde eles não se encontravam. Deus queria que eles se revelassem onde se encontravam. Deus queria que eles se revelassem diante do Senhor aquilo que eles fizeram de errado. E isso é interessante, porque quando Deus cobra de nós algo que você erra, que você comete, e você se humilha diante dele, ele é um Deus misericordioso para perdoar os nossos pecados. A Bíblia também relata que, além de eles se esconderem, eles pegam folhas para se vestir. Só que Deus, quando se chegam a ele, agora vai falar com eles que a orientação que ele tinha dado a Adão e Eva ia trazer consequências ruins para a vida deles. E as consequências que trouxeram para a vida dele foi a morte espiritual. Que eles tinham um relacionamento com Deus dentro do jardim, e eles agora perdem esse relacionamento com Deus quando eles saem fora do jardim. Tirar da frente dali, que o menino quer sair. Não entendi. A chave do seu carro. Vou tirar o carro da frente que o menino quer sair.